Então vamos lá, moçada, para o nosso segundo bloco aqui do tópico Relação, Educação e Sociedade. No bloco anterior, nosso primeiro bloco aí referente ao tema Educação e Sociedade, eu falei um pouquinho sobre positivismo, Augusto Conte, a influência do positivismo na educação brasileira. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a escola funcionalista e em que medida essa escola influenciou também aí a trajetória da educação em nosso país. Vamos comigo na tela, uma vaga é sua. Então, a escola funcionalista, que tem como grande expoente o sociólogo e filósofo francês Émile Durkheim, vulgo Dudu. Então, o Durkheim, que é uma das figuras aqui mais citadas em questões do campo da filosofia e da sociologia da educação. Impressionante como cai Durkheim. Então, Durkheim viveu entre 1858 e 1917. Vou destacar duas importantes obras aí do Durkheim, a primeira, Educação e Sociologia, e a segunda, da divisão do trabalho social. Muitos intelectuais consideram Durkheim como o pai da sociologia. Então, Conte como o pai da sociologia, e aqui eu vou só acrescentar, Durkheim ele é tido como o pai da sociologia por uns e para outros o pai da sociologia da educação. Então, vou acrescentar aqui o da educação. Então, por que pai da sociologia da educação? Porque o Durkheim ele foi, de certo modo, aí, um dos pioneiros a integrar o estudo sociológico com as questões educacionais, com as questões pedagógicas, etc. Então, vamos aqui, ó. Primeiro ponto a ser destacado aqui nessa aula sobre o funcionalismo é a ideia de que, para Durkheim, o indivíduo ele é um produto da sociedade. Ele é um produto, portanto, do próprio meio. E aí o Durkheim ele vai explorar muito, ao longo das suas obras, a definição de fato social. Então, o que seria o fato social na visão durkheimiana? Então, o fato social consiste num grupo de fenômenos que são exteriores ao indivíduo e exercem um poder coercitivo sobre o mesmo. Ou seja, no sentido de exercer uma influência na maneira de pensar, na maneira de sentir, de agir, exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção. Então, ou seja, fenômenos que podem ser criados e gerados por diversas instituições sociais, como a grande mídia, a escola, o governo, dentre outras instituições que também podem ser listadas aqui. E aí nós temos três características básicas que marcam aí a ideia do fato social. Então temos a coerção social, a exterioridade e a generalidade. Muito cuidado se aparecer na tua prova alguma coisa relacionada a esses três conceitos. Então vamos desmembrar cada um, vamos entender o que significa cada conceito-chave desse aí associado à ideia do fato social. Então, a começar pela coerção social. Então, a coerção social implica na força que obriga o indivíduo à conduta e às formas de pensar específicas, manifestas em representações coletivas e regras de comportamento. Então, como exemplos, nós temos os modelos de relações familiares, que de certo modo interferem diretamente nessa modelagem, eu diria, de regras de comportamento, assim como também a religião, a própria igreja, a língua, a educação, dentre outros exemplos aí relacionados à coerção social. O segundo elemento é a exterioridade. Então, temos aí um conjunto de elementos estes que atuaram sobre os indivíduos independentemente de sua vontade ou de sua adesão consciente. Então,
de forma inconsciente ou indireta, nós temos alguns elementos que agem diretamente sobre os indivíduos. Ou seja, eles são exteriores aos seres. As regras sociais, crenças, costumes, leis, valores já existem antes do nascimento das pessoas e são a elas impostos por mecanismos de correção social, como a própria educação. Então, ou seja, os mais diversos costumes, valores, regramento social, leis, que já existem antes de você nascer. Você já é moldado justamente para manter esses valores, manter essas regras de comportamento ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas mais diversas ações aí, enquanto indivíduo. E a generalidade. Então, a generalidade diz que é social todo fato que é geral, que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles. Os fatos sociais manifestam a sua natureza coletiva, um estado comum ao grupo, como é o caso das formas de habitação, as formas de comunicação, forma de vestir, forma de falar, os sentimentos e também a moral. Então, uma moral denominada por Durkheim de moral social. E ainda dentro da questão do funcionalismo, agora fazendo um gancho com a educação, que é o que mais nos interessa aqui nessa videoaula. Então, na visão de Durkheim, a educação consiste num importante instrumento de integração do indivíduo na sociedade. Então, integração social. Essa é a primeira palavra-chave. A segunda palavra-chave que eu quero dizer, antes dela, é a seguinte, integração social, vamos colocar aqui, a harmonização. A harmonização. Então já vou considerar aqui como segundo elemento-chave. A harmonização do indivíduo junto à sociedade. Um outro elemento diz respeito à conservação de valores. Então, a educação contribui na formação dos indivíduos para que os mesmos possam estabelecer um processo de conservação dos valores sociais. Então, de certo modo, nós temos aqui o emprego de uma educação e de uma pedagogia conservadora, tradicionalista. E aqui, conservação enquanto terceiro elemento-chave. E aí eu vou colocar a ideia da manutenção das estruturas sociais vigentes. Então, a ideia é manter essas estruturas sociais. E não mudar as estruturas, não é transformar as estruturas, como a gente vai ver no próximo vídeo sobre marxismo. Então, a ideia é mantê-las. Então, manutenção das estruturas sociais vigentes. A famosa ideia da manutenção do status quo. É a ideia de que time que está ganhando não se mexe. Então, conservar os valores que se coadunam com os ideais liberais e capitalistas. Então, já que são valores que, de certo modo, se coadunam com os ideais liberais e capitalistas, então eu posso, Leandro, afirmar aqui que o funcionalismo, enquanto escola do campo sociológico, também tem uma influência direta na constituição das pedagogias liberais, também, assim como o positivismo. Lembra quando a gente fez essa conexão na aula passada do positivismo com as escolas liberais do campo da pedagogia?
Então a mesma coisa eu faço aqui também no funcionalismo. Lembrando que o funcionalismo ele é uma vertente do positivismo. Durkheim foi fortemente influenciado pelas ideias de Augusto Comte. Continuando aqui na tela. Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração na escola funcionalista é a influência das gerações mais velhas sobre as gerações mais jovens. O que de fato também no campo pedagógico revelará a influência do professor sobre o aluno. Então, o professor, mais uma vez, configurado aqui como o centro do processo pedagógico, o que de certo modo também corrobora com uma pedagogia tradicional. Olha aí, conexão importante de prova. Para a gente fechar esse bloco, vamos agora para questões a respeito dos fundamentos da educação e da relação educação e sociedade em suas dimensões filosóficas, sociocultural e pedagógica. Julgue os itens subsequentes. Item 1. A educação em uma abordagem funcionalista é essencialmente um meio de socialização dos indivíduos a fim de torná-los membros de uma dada estrutura social pré-estabelecida. Sim, exercendo, portanto, a função de integração social. Certo ou errado? Aqui está o quê? Certíssimo, né, galera? Então, ó, a educação não é uma abordagem funcionalista. Falou abordagem funcionalista, isso já me remete a quem? Durkheim. Tem muita gente que acaba a prova e fala assim, pô, não caiu nenhum teórico, estudei um monte de teórico para nada. Como é que não caiu nenhum teórico? Não precisa aparecer lá o nome do autor de forma explícita. Então, implicitamente, está aqui o Durkheim. Ele falou abordagem funcionalista. Falou de funcionalismo, Durkheim. Abordagem, tendência, vertente, corrente, pode aparecer algum termo antes da palavra funcionalista. Você vai conjugar com quem? Com Emile Durkheim na tela. Então, aqui, ó, é essencialmente um meio de socialização dos indivíduos? Sim. Então, ó, a perspectiva da integração, a fim de tornar os membros de uma dada estrutura social pré-estabelecida. Então, ou seja, uma sociedade que já pré-estabeleceu um conjunto de valores, de normas, de regras sociais. Então, tá certo. Item 2. Na concepção funcionalista, a construção do ser social é feita pela educação por meio da assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios que balizam a conduta desse indivíduo em um grupo, sendo o homem, nessa perspectiva, um produto da sociedade. Foi exatamente o início aqui da nossa videoaula. Então, quando a gente falou da ideia de que o homem ele é um produto do meio, um produto social. Então, o homem ele é moldado. Então, o homem moldado para viver harmonicamente em sociedade. Cabendo, por exemplo, à escola corrigir possíveis desvios sociais. Então, essa correção de desvios sociais, ela também é algo ali determinante na teoria durkheimiana. E isso, de certo modo, também é encampado por uma pedagogia conhecida como pedagogia redentora. Então, ou seja, a educação enquanto um instrumento de correção de possíveis desvios sociais. Se lá na prova fizerem algum tipo de conexão também entre Durkheim, o funcionalismo e a pedagogia redentora, gabarito correto, tá? Na tela.
Vamos aqui. Item 3. De acordo com Dudu, a educação deve ser isolada de outras práticas sociais, pois somente desse modo o processo educativo poderá garantir a autonomia de cada sistema social. Ela tem que ser isolada de outras práticas sociais. É errado. Então, ou seja, o próprio Durkheim dizia, a educação ela está a serviço da sociedade, já que a educação ela é um elemento chave para a busca de uma coesão social. É só escrever nessa parte aqui que a tela embanana tudo aí, já quer acelerar, enfim. Então tá aí, item 3 errado. E o item 4. De acordo com Durkheim, o objetivo da educação é desenvolver aptidões que proporcionem a criação de novas estruturas sociais pelas crianças. Lembra quando eu falei que na perspectiva funcionalista de Durkheim, a educação ela não será caracterizada como um instrumento de transformação, de mudança, mas sim como um instrumento de manutenção, de regulação da sociedade? Então, como é que, olha aqui no item, como é que eu vou considerar a criação de novas estruturas sociais pelas crianças? A ideia não é criar novas estruturas, e sim manter as estruturas sociais pré-estabelecidas. Então, proporcionem a conservação das estruturas sociais pré-estabelecidas, certo? Então, essa é a lógica. Gabarito aqui, portanto, do item 4, vou colocar como errado. Beleza? Então, item 4 incorreto. Encerramos aqui mais um bloco, nosso segundo bloco aqui sobre a relação educação e sociedade. Terceiro bloco a gente vai falar sobre Max Weber e Karl Marx, se der tempo, né? Porque o bicho está pegando aqui. A gente vê, quando a gente vê, o tempo já acabou e não deu para a gente fazer aí uma nova abordagem a respeito de uma nova escola sociológica. Então, havendo tempo, eu falo de Max Weber e Karl Marx. Não havendo tempo, a gente desmembra. Terceiro bloco, Max Weber. Quarto bloco, Karl Marx. Beleza? Lembre-se sempre, você é capaz, uma vaga é sua.